Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você pode repetir? É uma série de mensagens que eu prego sobre verdades que precisamos conhecer. Essa aqui é a segunda, eu já preguei uma tempos atrás, é uma série. Depois eu prego outras mensagens, ok? Essa é uma série que eu prego sobre verdades que precisamos conhecer. Eu vou falar aqui de 7 verdades que nós precisamos conhecer. Existem muitas e muitas, mas eu escolhi 7 para tratar com vocês aqui no culto que estamos aqui celebrando, você que está pela internet ou vendo o programa de televisão. Então, vamos lá, número 1. Número 1. O maior inimigo não é o diabo, mas sim a ignorância. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Tem gente que pensa que o maior inimigo é o diabo. Não, é a ignorância. Quando você é dominado pela ignorância, você dá poder ao diabo. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, isso é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo quer que você não saiba nada de Deus. O diabo quer que você não saiba nada do plano de salvação que Deus tem para você, da vida abundante que Jesus dá, do poder transformador do evangelho. Ele não quer que você saiba essas coisas. Ele quer que você fique ignorante acerca das coisas de Deus, para ele poder ter poder e ter a legalidade para agir. Isso aqui é uma coisa muito, muito interessante. O conhecimento é a chave da libertação. Se a ignorância dá poder para o diabo agir, o conhecimento é a chave para você ficar liberto do poder da ignorância. Por isso que Jesus fala em João 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não quer dar poder ao diabo, porque você dá poder ao diabo pela ignorância. E a única maneira de você frear isso é você conhecer o evangelho, conhecer Deus, se relacionar com Ele. É a chave da libertação da ignorância. Olha o que Deus vai falar acerca do povo dele. Um texto que nós conhecemos, de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não diz que o diabo destrói o povo de Deus, diz que é a ignorância que destrói. Agora o texto tem uma coisa interessante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O sentido é o seguinte: está falando para o povo de Deus, significa que se é povo de Deus tem algum conhecimento. Só que um conhecimento insuficiente, só que um conhecimento medíocre, só com um conhecimento que não leva você à libertação da ignorância. O cara está na igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, vem para o culto, só que ele não conhece como ele tem que conhecer. O conhecimento é tão medíocre que Satanás consegue
triunfar na vida dele. E Jesus falou em Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra de Deus é a fonte do conhecimento para você entender e conhecer o mundo espiritual e não dar poder ao diabo, porque a tua ignorância, ou a minha ignorância, ou a nossa ignorância, é que faz com que Satanás tenha poder para agir na nossa vida. Número 2. Recuar, retirar-se na hora certa, pelos motivos certos, não é sinônimo de fraqueza ou covardia, mas sim de discernimento, inteligência, estratégia e percepção. Recuar, retirar-se na hora certa, por motivos certos, não é sinônimo de fraqueza ou de covardia, não, mas de discernimento, de inteligência, de sabedoria e de percepção. Porque tem pessoa que pensa, quando fala, recua, retira, não posso, avançar sempre, então a tua casa vai cair aqui hoje. A Bíblia mostra um cara, pense num cara guerreiro, pense num cara que não era frouxo, pense num cara que não é covarde, destemido, o nome dele é Davi. Se tem um cara corajoso na Bíblia, se tem um cara que sabe seguir em frente, se tem um cara que não tem medo, é esse camarada, esse herói da Bíblia chamada Davi. Mas olha que coisa interessante. Quando Saul vem contra ele com 3.000 homens treinados de guerra, o bope de Saul, a tropa de elite de Saul, Davi possuía 200 homens de guerra e 400 homens que foram incorporados quando ele encontrou esses caras na caverna de Adulão, caras depressivos, angustiados, desanimados. Então Davi tem 600 homens, 200 guerreiros e 400 frouxos, que ele ainda estava ensinando o que era guerrear e o que era ser macho. Então como é que Davi vai enfrentar 3.000 homens da tropa de elite, com 200 caras preparados e 400 que se gritar saia correndo? Você vai pegar a Bíblia, não precisa abrir a Bíblia, de 1 Samuel, capítulo 22 ao capítulo 27, que é o período onde Saul está no encalço de Davi. Você vai ver, Davi vai para a caverna, Davi se retira para o deserto de Zif, Saul está atrás dele, vai para o deserto de Maom, Saul está atrás dele, vai para o deserto de Engedi, Saul está atrás dele, vai para o deserto de Parã, Saul está atrás dele, vai para a terra dos filisteus. Davi foi habitar até no meio dos inimigos do povo de Deus para poder fugir do rei Saul. Olha quanto recuo, olha quanta retirada. É só você ler esses textos depois em casa que eu estou te falando. Quando Saul cercava ele no deserto de Zif, ele já estava no deserto de Maom. Quando cercava no deserto de Maom, ele estava no deserto de Engedi. Quando cercava no deserto de Engedi, ele estava no deserto de Parã. E quando não tinha mais deserto, correu para os filisteus. Olha o apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 14, versículo 4 e 5, Paulo está na cidade de Icônio. Se levanta uma perseguição de judeus e gentios para matar Paulo. O texto diz claramente que Paulo foge para Derbe e Listra. O apóstolo Paulo. Perna para quem te quer. Está na hora de recuar. Está na hora de tirar o time do campo. Ele, cai fora. Jesus. Em João capítulo 11, versículos 53 e 54, os fariseus se juntaram
com outros para matar Jesus. E diz o texto que Jesus já não andava mais entre os judeus, mas se retirou para o deserto. Eu estou falando de Jesus, meu filho. Até Jesus recuou. Até Jesus percebeu que não estava na hora de enfrentar. Até Cristo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, diz assim: vale mais um cão vivo do que um leão morto. Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Não, porque eu sou macho. Então morra. Não, porque não recuo não. Agora, eu não estou falando de recuar ou de se retirar por situações de perigo. Olha que coisa interessante. Em João capítulo 6, versículo 15, diz assim: e sabendo Jesus que eles vinham para arrebatá-lo e fazê-lo rei, se retirou para os montes. Coisa boa! O pessoal queria aclamar Jesus como rei, mas Jesus sabia que ainda não estava na hora. Então aprenda. Muitas vezes, você se retirar e você recuar, não é só por questões de perigo. É por entender que ainda não está na hora. Porque bênção fora de hora não é bênção, é desgraça. E muitas vezes a tua inteligência, a tua percepção, o teu discernimento, a tua sabedoria tem que dizer: ó, esse negócio é muito bom, só que eu não estou preparado para ele agora. Só que não está na hora agora. Você tem que entender isso. Você tem que perceber isso da sua vida. Isso é uma verdade. Você recua muitas vezes porque não está na hora de confronto. Você se retira muitas vezes porque não é hora de confronto. Mas você recua e se retira, não tem nada a ver por confronto, por não estar na hora de você tomar posse daquilo. Por melhor que seja, por mais maravilhoso que seja, por mais fenomenal que seja, não está na hora. Você tem que entender isso para a sua vida. 3. Põe aí na tela. Número 3. Nunca podemos conquistar aquilo que não tivermos dispostos a enfrentar. Nunca podemos conquistar aquilo que não estivermos dispostos a enfrentar. Todo o exército de Israel tremeu diante de um campeão chamado Golias. É uma história que nem até as pessoas que não são evangélicas conhecem. Mas Davi se dispôs a enfrentá-lo. Você não vai conquistar nada que você não esteja disposto a enfrentar. Você lembra que ainda há pouco eu falei que Davi fugiu de Saul, que Davi se retirou, que Davi escapou para deserto, para caverna, para a terra dos filisteus? Agora olha que coisa interessante. Em 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Tem a hora de recuar, tem a hora de se retirar, mas tem uma verdade. Se você quer conquistar alguma coisa, vai ter a hora do confronto. Não vai ter jeito. Davi não participou de confronto com Saul, mas participou de confronto com a casa dele e venceu. Você lembra que eu falei aqui de Jesus? Jesus se retirou e foi para a área do deserto. Mas em Mateus 26, 45 diz assim: agora é chegada a minha hora. Jesus não foi assassinado. Em João capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: é por isso que o Pai me ama. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la.
Jesus foi para o confronto com a morte para poder vencer a morte. Porque se Jesus não fosse para o confronto com a morte, não teria o poder de vencê-la. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que Jesus é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a sair da morte e nunca mais voltar para lá. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 14, 9, foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E Hebreus 2,14 diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Jesus foi para o confronto com a morte, para derrotar a morte e para poder nos dar direito à vida eterna. Porque se Jesus não tivesse vencido a morte, ele não poderia oferecer a vida eterna ao homem. Número 4. Olha isso aí. Isso aqui é interessante, irmão. Olha isso aqui. Precisamos saber o que somos, mas precisamos saber o que não somos, para não cair na armadilha da soberba e da arrogância. Não precisamos mentir sobre o nosso valor. Aos olhos de Deus, o nosso valor é grande. Precisamos saber o que somos, mas precisamos saber o que não somos, para a gente não cair na armadilha da arrogância e da soberba. Você não precisa mentir acerca do que você é. Você não precisa mostrar que é uma coisa que você não é. Fica frio e tranquilo, que aos olhos de Deus, o seu valor é grande. Uma das coisas magníficas nesse homem chamado Davi é que ele sabia quem ele era e sabia quem ele não era. Olha que coisa interessante. O Salmo 40 é Salmo de Davi. No versículo 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sei quem eu sou. Eu conheço meus limites. Eu sei quem eu sou. Eu conheço minhas fraquezas. Agora, não basta você saber o que você é. Você precisa saber o que você não é. Quando Davi foi para o confronto com Golias, em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 39, está lá escrito: a roupa real de guerra foi colocada em Davi. Colocaram um capacete de bronze, colocaram a armadura do rei em Davi. Você sabe o que Davi vai dizer? Ele diz assim: isso aqui não serve para mim. Eu não sei usar isso. Eu nunca usei isso. Ele rejeita a roupa real. Ele sabia o que ele era e sabia o que ele não era. Eu não sou um guerreiro para usar essa roupa. Eu nunca usei esse negócio. Eu nunca usei uma armadura. Eu nunca usei um capacete. Eu nunca usei uma espada. Você tem que saber quem você é e você tem que saber quem você não é. Porque não basta você só saber quem você é. Isso não é suficiente. Você quer ver um outro rei na Bíblia? Chamado Uzias. Ele sabia quem ele era. Um rei poderosíssimo, conquistador, tremendo. Depois tu lê em 2 Crônicas capítulo 26 a história dele. Ele sabia quem ele era, mas não sabia quem ele não era. Ele pensou que podia oferecer sacrifício igual o sacerdote. Ele não era sacerdote. Acabou leproso, perdendo o reino. A gente tem que aprender esse princípio, gente. Eu sei quem eu sou. É? E você sabe o que você não é?
Porque você saber quem você é ainda não é suficiente. Porque você pode tomar atitudes na vida pensando que isso é uma coisa a mais do que você é. Só que você não é, e vai quebrar a cara e vai se arrebentar. Quando você mede a sua vida, e você sabe o que você é e o que você não é, você não se mete em coisas para não quebrar a cara. Você não quer participar de alguma coisa que você não pode, porque você sabe as duas dimensões do que você é e do que você não é. Eu não sou isso aí, não dá para mim, não adianta, isso aí eu sou aquilo aqui, isso aqui eu sou. Davi disse, pode tirar isso daqui, isso aqui não funciona comigo, porque eu sei usar uma funda. Eu com uma funda sou expert. Eu com uma espada sou um pulha. Eu com uma funda, eu sou o cara. Mas eu com esse negócio aí, eu não sou isso. Como é que vão botar sobre mim? Como é que vão me revestir desse negócio? Eu não sou isso, eu não sou soldado. Eu não estou preparado para esse negócio. Então aprenda isso para a tua vida, em qualquer campo da tua vida, meu irmão. Em qualquer campo da sua vida, tenha certeza desse negócio que eu estou falando. Aprenda isso, que vai te ajudar a ter uma vida melhor. Vai evitar fazer com que você se meta em coisa que vai se arrepender, que vai quebrar a cara e que não vai ter estrutura. Eu me lembro muito bem do nosso saudoso pastor, o meu sogro. Eu sempre fui um cara empreendedor, meio maluco, vocês sabem, sempre esticando corda. Eu vivi a vida assim toda. Entrei na televisão, não tinha um centavo para pagar programa de televisão. Começava o mês, eu não sabia como é que eu pagava o programa no final do mês. Isso foi anos e anos e anos e anos. Aí eu vivia pressionando o pastor para construir a igreja. Essa é a igreja aqui. Pastor, vamos construir. Pastor, tem que construir. E pá, vamos embora, não sei o quê. Um dia ele não era um cara de ficar falando nem de responder. Mas rapaz, eu era enjoado demais. Eu pressionava aquele santo homem que só Jeová sabe, e eu também. Aí um dia eu estava toda em cima dele. Mas pastor, não cabe mais ninguém. Nós estamos fazendo 2 cultos dessa igreja, tudo atolado. Vai fazer 3º culto aonde? Temos que fazer uma obra. Aí ele virou para mim e disse assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for viver a minha vida no teu ritmo, eu vou ter um infarto e vou morrer. Viva a sua vida. E ele profetizou. Ele profetizou. Eu não vou fazer obra mais nenhuma. Depois que eu for, você faz. Eu não sei viver nesse mundo doido que você vive. Eu não sei viver no limite do risco. Eu não sei. Se eu viver no limite do risco, eu vou passar mal. Ele sabia o que ele era e sabia o que ele não era. Não é porque ele era o pastor. Não é porque ele era o líder maior da igreja. Este jovem pastor, meu genro, está me pressionando. Eu vou mostrar esse moleque que eu também faço. Vou mostrar esse garoto. Não, ele era o líder, o pastor da igreja, não me devia satisfação nenhuma. Eu aprendi muito com ele sobre essas questões. Eu aprendi muito com ele. E você tem que aprender. Pare, cada um tem um ritmo. As pessoas não são obrigadas a serem iguais. As pessoas não são obrigadas, não é porque é teu filho que vai ser igual a você, que vai ter que ser o que você é e o que você quer. Não é assim, a vida não é assim. Meu filho não tem o meu ritmo. Tem outras qualidades que eu não tenho. E que ele tem. Ele tem qualidades do meu sogro, que eu não tenho. Mas ele tem. E ele tem coisas que não tem de mim. Ele tem um outro tipo de ritmo, é meu filho. E porque tem meu nome? Como é que é seu nome, rapaz? Você é Silas Malafaia Filho?
Honra o nome do teu pai. Seja louco igual a ele. Maluco, beleza? Faz um monte de obra, vive igual um doido. No limite de tudo, com corda esticada. Eu vou matar o garoto. Você está querendo exigir alguma coisa da tua mulher que ela não é. Você quer botar, Tom? Já tem a irmã dizendo aí, meu Deus, já achei alguém aqui. Você quer botar a tua família no teu ritmo, cara. Nós somos indivíduos, a qualidade de ser único, insubstituível, inconfundível, incomparável. Eu não posso querer que minha esposa tenha o meu ritmo, senão eu mato essa santa. E ela também não vem me impor o ritmo dela, que senão ela que me mata. Cada um tem o seu estilo, não, tem que ser kamikaze. Atenção, igreja, até VEC, quem é louco aqui comigo? Quem é maluco, perturbado mental e doido para viver no risco e no limite? Vamos seguir em frente? Não, tenha o teu risco, saiba o que você é e saiba o que você não é, e você vai ter uma vida de felicidade e uma vida abençoadíssima. Pare com a maldita da comparação. Ô porcaria é essa? Comparação. Se comparar com os outros, seja você. Porque todo ser humano tem talentos e aptidões, e todo ser humano tem limites e fraquezas. Todos nós. Talentos e aptidões, e todos nós. Limites e fraquezas. Número 5. Põe aí, meu filho. 5. Com a ajuda de Deus, podemos vencer aqueles que são mais fortes do que nós. Esse é um dos segredos de Davi. Quando ele se apresenta para lutar contra Golias, quando todo o exército de Israel estava com medo, ele diz uma coisa linda em 1 Samuel 17:37. O Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu. Ele venceu um leão, ele venceu um urso e venceu Golias, porque ele aprendeu a depender de um Deus que está acima do poder humano. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração. Há um Deus tremendo, minha gente. Há um Deus que não tem poder não, Ele possui todo o poder. Há um Deus que pode agir em áreas que você não consegue. Há um Deus que pode abrir portas que você não abre. Há um Deus que pode te ajudar a derrotar inimigos intransponíveis. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao Deus que tem poder nos céus e na terra, que abre qualquer porta, que opera qualquer milagre. Creia, esse é o teu Deus, e com a ajuda de Deus você pode vencer inimigos intransponíveis. Aleluia. Eu digo sempre uma coisa e repito muitas vezes: Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode. Deus move o céu inteiro, onde eu não posso. Mas até para Deus mover o céu a teu favor, Ele quer ver o que você está fazendo. Porque até onde não tem possibilidade humana, eu aprendi na Bíblia que até o milagre tem um lugar que você tem que chegar para ele acontecer. E para você chegar a esse lugar, é você, não é Deus. O milagre quem faz é Deus. A mulher do fluxo de sangue.
Ela teve que chegar lá e tocar na orla do vestido de Jesus. Até chegar lá é com ela, não foi com Jesus. A mulher cananeia, ela veio gritando atrás de Cristo. Ela teve que chegar até onde Jesus estava. O centurião de Cafarnaum teve que mandar gente até Jesus para dizer que seu servo estava miseravelmente doente. Zaqueu teve que correr na frente da multidão e subir numa árvore. Tem um lugar que você tem que chegar. Mesmo no impossível, tem alguma coisa que você tem que fazer para o impossível se tornar possível através do poder sobrenatural de Deus. Porque tem gente que pensa que está diante de circunstâncias impossíveis, diz assim, não vou fazer nada. Ou Deus vem até aqui, ou então, é porque Deus não quer. Imagina se a mulher do fluxo de sangue pensasse nisso. Imagina se ela ficasse parada e Jesus vindo de uma multidão, com ele dissesse, tem alguém aí para avisar para ele que eu estou doente, fraca? Vê se dá para ele chegar até aqui. Já tinha ido embora. Tem algum lugar, queridão. Tem alguma coisa que você pode fazer. O impossível já é impossível, você não faz. Mas quando você olha para a Bíblia, eu podia falar de outros textos. Tem alguma coisa, tem algum lugar, tem alguma posição, tem alguma geografia, tem alguma atitude que você pode tomar para chegar no lugar onde está o milagre. Tem gente que chegou aqui hoje. Você chegou no lugar certo, onde o milagre pode acontecer, onde o sobrenatural pode agir na sua vida, que é a casa de Deus. Número 6. Olha que coisa interessante é essa aí. Deus pode fazer isso na nossa vida por um longo tempo. Aí você diz, o quê? Coloca o texto. Esse texto é muito interessante. Porém, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Ai, é tudo isso que eu quero. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. Eu vou repetir o texto. Quem está falando isso é Salomão. Porém, agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. Isso que está nesse texto pode acontecer por um longo tempo da nossa vida. Depois eu te explico porque não pode acontecer por todo o tempo. Mas isso aqui pode acontecer por um longo tempo. Mas a questão é você saber quais foram as atitudes de Salomão até chegar aqui. Aqui é o capítulo 5 de 1 Reis. Mas a história dele começa no capítulo 1. Para chegar nisso aqui, põe de novo na tela aí. Põe aí, meu filho, o texto. Isso aqui é Salomão falando para um rei que veio fazer um acerto de paz. Porém, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Pode deixar isso aí. Olha o que esse cara está dizendo. Não tem ninguém me perturbando. Não tem ninguém contra mim. Ele está dizendo aqui. Não tem ninguém contra mim. Não tem nenhum problema. Eu estou numa boa. Não tenho adversário. Não tenho mal. Não tenho problema. Mas para chegar aqui, para ele poder dizer essa palavrinha aqui, eu vou te mostrar as atitudes de Salomão. Número 1. Ele ouve conselhos de quem pode dar e coloca em prática. Para ele chegar aqui, ele escuta conselhos do seu pai Davi e coloca em prática. Não é apenas ouvir conselhos, é ouvir conselhos de gente certa para dar conselhos
Gente que pode te dar conselhos, e não é apenas você ouvir, é colocar em prática. Antes de chegar aqui nesse texto, quando você vai ver a vida de Salomão, Salomão é um cara que agia com justiça. Ele era justo nas suas atitudes. Antes de chegar aqui, você vai ver que Salomão, escuta essa, Salomão remove da sua vida pessoas importantes de lugares importantes, porque não eram fiéis. Salomão remove pessoas importantes de lugares importantes que demonstraram que não eram fiéis a ele. Meu irmão, olha onde esse cara foi tocar. Ele remove o sacerdote Abiatar e troca por Zadok. Ele remove o general comandante-chefe Joabe e coloca Benaia. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer remover gente importante que está em lugar importante na nossa vida. A gente quer paz, né? Tranquilidade por todos os lados. Eu não tenho problema nem inimigo. Mas ele mexeu com gente importante. Ele tirou da vida dele gente importante, que estava em lugar importante, que tinha mostrado que não era fiel. Qual é o infiel que tu está tolerando na tua vida? Que amizade profunda você tem com essa pessoa, ela já demonstrou que é amigo da onça. Está falando. Certo? Ele já deu demonstração de infidelidade na hora da crise. Essa pessoa que você colocou no teu espaço vital já teve atitudes equivocadas, mas você não quer remover. Antes de chegar aqui nesse texto, se você for ler, está lá no capítulo 3, diz que Salomão amava o Senhor e obedecia aos seus mandamentos. Você ama a Deus? Você obedece a sua palavra? Isso aqui não é uma palavra solta. Isso aqui é resultado de vida. Não é uma palavra solta. Salomão era um cara que tinha relacionamento pessoal com Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Fala de relacionamento pessoal. Como é que está teu relacionamento com Deus? Você ora? Você fala com Deus? Salomão era um camarada que prestava culto a Deus e oferecia a Deus o melhor. Para chegar aqui. Agora, lembra, coloca o item de novo antes desse texto. Coloque o 6. Deus pode fazer isso na nossa vida por um longo tempo. E por que Deus não faz o tempo todo? Então eu te respondo. Não tem problema, não tem luta, não tem adversário, está sobrando dinheiro, está tudo numa boa, só tem paz, só alegria, estou na boa, não tem perturbação, só vitória. Mas por que a vida da gente não é assim o tempo todo? Eu te dou 3 motivos. Porque Deus não faz com que a minha vida e a sua vida seja assim o tempo todo. Pode até fazer por um longo tempo, mas não pela vida toda. Eu te dou aqui as razões. Número 1, desde que o pecado entrou no mundo, a dor e a morte é uma prova de que o homem é pecador. Por isso que Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições. É consequência do pecado do homem. A tribulação e a adversidade é uma consequência disso. Por isso que você aqui na terra não vai viver a vida boa o tempo inteiro. Segundo motivo, porque a tribulação e a adversidade é a matéria mais difícil da escola da vida, mas é a única que nos faz crescer. A tribulação ou as tribulações e as adversidades, elas são as matérias mais difíceis da escola da vida, mas só elas nos fazem crescer, gente.
Por isso que Paulo diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Olha quanta coisa a tribulação produz. É a tribulação que nos forja para conquistarmos posições maiores. Pessoas que recebem coisas de mão beijada, isso é provado, é sociológico, é científico. Pessoas que recebem coisas de mão beijada, 99,999 vai jogar fora, porque não foi forjada, não dá valor, porque não sabe o preço da vitória. O terceiro motivo, por que Deus não faz isso o tempo todo na minha vida? Por que só por um longo tempo? Porque se você e eu não tivermos uma tribulação, uma adversidade, como é que você vai exercitar a fé? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se está tudo bem, se é só vitória, se só tem porta aberta, para que a fé? A fé é o meio pelo qual você pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então as lutas, as adversidades e as tribulações que eu e você enfrentamos na vida, é para você crer que Deus tem poder de curar, de abrir porta, de operar milagre, de remover o empecilho, de te ajudar a vencer inimigos mais fortes que você. É para você exercitar a sua fé. Por isso que a nossa vida não é o tempo todo numa boa, meu irmão. E a sétima verdade. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo é pecador. Eu já disse aqui, a prova de que todo homem é pecador é porque o homem morre e porque o homem sente dor. Essa aqui é a prova. Agora, a Bíblia fala que o resultado de uma vida de pecado, está lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, isso é, a separação eterna de Deus. Há uma parábola na Bíblia, no Evangelho de Lucas, do rico insensato. Um cara muito rico, construiu muitos celeiros, aumentou a sua riqueza e disse: ai, minha alma, come, bebe, folga, repousa, porque tu tem bens para a vida toda. E ele escuta uma voz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Por que a Bíblia não diz: louco, essa noite pedirão o teu corpo, e para quem será? Por que a Bíblia está dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? A alma do homem é responsável pela percepção de existência, inteligência, sentimentos e vontade. Você sabe o que você é por causa da tua alma. A alma utiliza os sentidos do corpo para tirar as impressões do mundo externo e introjetar em você. Através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. A alma tira as impressões do mundo externo através do corpo. Mas a alma do homem é responsável pela noção de percepção de existência, de inteligência, de vontade, de sentimentos. E Jesus vai dizer uma palavra em Mateus 10:28. Vocês não têm que ter medo daqueles que matam o corpo, mas daquele que lança o corpo e a alma no inferno. Quem disse isso foi Jesus. O que Jesus está dizendo?
que a eternidade só tem dois lugares: o céu ou o inferno. Jesus está querendo dizer o seguinte: quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai ter percepção do inferno, vai sentir a dor que o inferno produz, o sofrimento eterno. Por isso que ele está falando, você não tem que temer o que mata o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma, porque ela é que dá sentido de sofrimento, de dor, de mal, é através da alma. Por isso, queridão, que eu coloquei essa verdade aqui, que não pode mudar, que não tem jeito. O pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. Porque Deus não fez o homem para viver 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Você é eterno. E só há dois caminhos, e a decisão é com você. Porque quando a Bíblia diz em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, Deus só pede conta a quem é responsável. Por que você não pede conta a uma criança de 2 anos? Porque ela não é responsável pelos seus atos. Mas um adulto é responsável pelos seus atos, e Deus entende isso. E Deus colocou em nós o livre-arbítrio. Então, Ele vai pedir conta da sua vida. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Significa que aqui nessa vida eu decido o meu destino eterno. Se eu reconheço que sou um pecador, se eu entrego minha vida a Cristo como Salvador, eu tenho perdão de pecados e tenho vida eterna. Se eu nego, Jesus diz a Bíblia, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não sou eu que digo isso. E se você quiser pagar para ver, fique à vontade. Porque eu não posso obrigar você a nada, porque as coisas de Deus é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça o que é? Pelo favor de Deus. Salvação não é para merecimento. Salvação é favor. Ninguém merecia salvação. Ao contrário, eu e você merecemos um inferno. Você não tem como destruir a sua eternidade. Porque Deus não fez um ser para viver 80 ou 100 anos. Deus fez você para ser eterno. E a pergunta que Jesus fez ao falar da parábola do rico insensato, pensando que a vida dele era apenas de 60, 70, 80 anos, ele diz: olha, ô louco, hoje pedirão a tua alma, para quem será? Aonde você vai na eternidade? É aqui nessa terra que você decide. E queria te dizer uma coisa, não fique chocado comigo. Quer dizer que eu vivo a vida que eu quero, tenho livre-arbítrio, sou responsável por minhas escolhas e decisões, faço aqui a bobagem que eu achar que tem que fazer, e depois, olha, quando eu morrer, pessoal, fala com lá de cima para quebrar meu galho, acende umas velas para iluminar minha alma, para ver se eu passo pelo purgatório, para poder, através de vocês aqui na terra, vou deixar uma grana separada só para isso, hein? Só para vocês intercederem por mim, porque eu aqui na terra fiz um monte de porcaria, vivi a vida como eu bem entendi, desfrutei daquilo que eu queria, vivi no pecado, no erro, baguncei, ok? Mas depois vocês são responsáveis pela minha eternidade. Deixa eu rir. Ou então, há um outro pensamento. E esse é mais terrível ainda. Olha, o negócio é o seguinte, é que você vai passar por vários processos de purificação. É o seu karma. Você vai passando aqui, você vai voltando aqui em várias vidas para ser purificado até você chegar no nirvana ou no lugar de perfeição. Muito interessante. Então significa que você é alguma coisa que já foi e que você não sabe o que era, e você é hoje algo que era e que você não sabe o que é e nem sabe o que vai ser. Afinal de contas, eu sou alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu estou pagando o pato de algum safado lá de trás,
que foi alguma coisa que eu não sei a besteira que ele fez, e eu aqui estou pagando o pato por causa desse miserável. Também vou deixar o pato para outro na outra vida. Segura aí. E aí vamos embora, até chegar lá um cara que vai me purificar. Que coisa maluca é essa, rapaz? Deus fez um ser pessoal. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus ama você. Você é inteligente. Você decide. Você é semelhança de Deus. E você escolhe o que você quer para a tua eternidade. Era tão legal eu falar alguma coisa que te agradasse aqui. Era tão legal eu concordar com a sua ideia de que, olha, querido, não fica triste não, fica tranquilo, você vai passar por umas purificações, é verdade. Depois vem um outro cara para pagar a tua conta das besteiras que tu fez aqui. E se o outro cara não der conta das bobagens que tu fez aqui, vai vir um outro terceiro que vai pagar uma conta mais lá na frente. E se não deu também, vem um quarto e vamos embora e vamos purificar. Fica tranquilo, que coisa de maluco é essa? Isso dá até crise existencial. O que é que eu sou? Não sei. Eu sou alguma coisa que eu fui, não sei o que eu vou ser. Eu sou um negócio aqui dentro desse corpo que já foi no passado. Você já parou para pensar? Você não é o que você é. Você é alguma coisa que já foi e não sabe o que você é hoje. Quem eu sou? Não sei. Mas você era quem? Não sei. E aí, dependendo da escola, eu fui uma pulga. Ah, pulga safada. Aquela pulga. Olha no que me transformei. E olha... Estou desconfiado que a próxima eu vou ser urubu. Porque do jeito que eu sou e sou Flamengo, eu vou ser urubu, não tem saída. Aí você, dependendo da linha da doutrina, você se transforma até num animal. Deixa de palhaçada, rapaz. Deixa de bobagem, rapaz. Você é um indivíduo. Deus ama você. Deus fez você. Você é a coroa da criação de Deus. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus quer te abençoar aqui nessa terra. Deus quer perdoar os teus pecados. Deus quer transformar você e te dar vida abundante. Deus quer que você tenha comunhão e que você tenha relacionamento pessoal com Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. A igreja de pé. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Antes de eu terminar esse culto, antes de você sair, aguarde um instante, eu já vou terminar. Eu quero dar uma oportunidade para você, não é para a minha religião. Eu não estou falando de religião. É a minha religião que salva. Acho que você não ouviu eu falar isso aqui uma vez. Eu não estou falando aqui da minha religião. Eu estou falando de um Deus que ama você. E que enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Para pagar o preço da salvação. Para que você e eu pudéssemos ter direito a perdão de pecados. Ter a nossa vida transformada e ter vida abundante a partir aqui da terra. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma grandeza do Evangelho de Cristo. Ele transforma a vida da pessoa para melhor. Eu não sei quem você é. Eu não conheço você. Mas Deus sabe tudo a teu respeito. E Deus ama você. Escute o que eu vou te falar. Todo ser humano, quando nasce, nasce com 3 vazios. Todo ser humano. Vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus. Escute. Se o pai falhar ou morrer, um tio, um irmão, um vizinho, um amigo da família, um primo, pode substituir o vazio de pai. Se quando você acabou de morrer, a mãe, acabou de nascer, a mãe morreu, uma irmã,
uma tia, a avó, uma vizinha, uma amiga da família de influência. Pode preencher o vazio de mãe. O vazio de Deus, só Deus. As pessoas tentam preencher de maneira até inconsciente. Eles fazem e não sabem o que estão fazendo. Para pensar comigo. Vamos lá. Racionalmente. Por que um camarada sabe que o fumo mata e continua fumando? Como é que um camarada sabe que a bebida da cirrose hepática destrói estômago, destrói coração e vai embora? E por que ele continua tomando a número 1 a 51? Como é que um camarada sabe que a cocaína é maldito e vai trazer problemáticas incríveis? Por que ele continua? Porque o camarada sabe que se ele viver uma vida devassa, ele nunca vai ter uma vida equilibrada emocional, ele continua. De maneira inconsciente. Não estou falando de raciocínio lógico. O ser humano tenta preencher o vazio de Deus com algum prazer que atende à sua natureza, mas não consegue. Porque essas coisas não preenchem, então elas têm que ser repetitivas. Porque Deus, quando fez o ser humano, escute isso, por favor, é tão incrível que você não tem ideia. Espírito, alma e corpo. Espírito é a parte de Deus colocada no homem. O homem é o espírito da terra. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito torna a Deus. Não é o espírito que vai para o inferno, é a alma e o corpo. Por quê? O espírito é a natureza suprema do homem, regendo a qualidade da alma. É no espírito do homem que está a consciência e a fé. Por isso que quando o homem morre, diz a Bíblia, o espírito torna a Deus, porque o espírito é a parte de Deus que pegou. É um negócio misterioso. Deus pegou uma parte dele e colocou em você. Por isso que nas mais remotas civilizações que possam existir, há um senso de consciência de certo e de errado. É o Espírito de Deus no homem. Nas civilizações mais isoladas do mundo, há um senso de certo e errado. Para você ver que Deus colocou uma linguagem bem chula, porque é a coisa mais profunda, mas para você entender, Deus colocou um pedaço dele em você. Não é pedaço, uma essência dele em você. Para ver como é que você é especial. Para você entender porque o diabo tanto odeia o homem. Por que o diabo está atrás desse pano de fundo de desgraça, de miséria? Ele odeia o ser humano. Mas eu gostaria de dizer que Deus te ama profundamente. Mas Deus, Ele estabelece regras, porque Ele é Deus. Quem cria estabelece a norma. Ele estabelece regras porque Ele é Deus. Você quer se aproximar dEle? Você quer que Ele se manifeste a você? Não é por desafio. Aí Deus, eu estou aqui aí. Se mostra aí. Deus não está nem aí para você. Uma vez eu disse isso para um cara. Não. Se Deus... Não, Malafaia, não me leva mal. Se Deus... Eu falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que as coisas criadas estão colocadas para que o ser humano fique inexcusável. Você é a maior prova de que existe um Deus. A complexidade do ser humano. O que a ciência sabe sobre o cérebro humano? Estão tentando agora o código genético. Não sabem nada, patavina nenhuma. Da grandiosidade que só você tem. Com a demonstração de que existe um Deus. Você é a maior prova da existência de Deus. Manda criar uma estrutura complexa como o cérebro humano. Manda eles criarem. Manda eles darem fôlego de vida. Manda a ciência criar o fôlego de vida.
Vida provém de vida, meu filho. Isso é uma verdade científica. Isso é uma verdade científica que não tem. Vida provém de vida. Tem que ter alguma coisa viva para produzir vida. Então manda o cientista produzir vida no laboratório. Vamos lá. Pode produzir válvula do coração, pode produzir osso, pode produzir um monte de coisa. Fôlego de vida, só Deus. Nessa noite, nesse lugar, você pode não entender, mas foi Deus que te trouxe aqui. Porque Deus quer se manifestar a você, mas você tem que abrir seu coração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Você tem que crer para Deus se manifestar a você. E não é crer na minha palavra ou na minha igreja, é crer em Deus. A única coisa que eu posso fazer é fazer uma oração por você. Se nessa noite você decide entregar sua vida a Deus através de Cristo, ou se nessa noite você que está afastado do Evangelho decide voltar aos braços do Pai, se você não tiver numa dessas duas condições, não vem aqui à frente, porque tem, desculpa eu dizer isso, tem crente que não pode ver um pastor fazer apelo que vem na frente. Desculpa a minha ignorância, eu não estou te chamando aqui, porque tem que entender o protocolo. Não estou preocupado aqui com quantidade não, eu estou preocupado com o ato espiritual. Quando eu trago uma pessoa aqui na frente, diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, disse Jesus. Então quando eu convido uma pessoa para sair do lugar e vir aqui à frente, porque isso aqui é um ato espiritual. Quando você sai do teu lugar e vem aqui à frente, você está fazendo uma declaração diante dos homens que você quer Deus. Isso é bíblico. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante do meu Pai. Eu não te trago aqui para você mostrar, tá vendo? Olha, tem gente aqui que acreditou na minha palavra. Meu filho, eu não salvo ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu não transformo ninguém. Então isso é uma tremenda bobagem. Mas quando eu te trago aqui à frente, que você dá uma demonstração de fé, e quando a igreja ora por você, há um movimento no mundo espiritual a teu favor, que você não pode ver, que você não pode entender, mas com o tempo você vai aprender. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, se tem alguém aqui que quer voltar para Deus, você pode pedir licença de onde você estiver, descer dessa galeria que o pessoal vai deixar você passar. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Aqui tem gente. Aqui tem gente que está precisando ter uma experiência com Deus. Pode vir. Eu espero você chegar. A decisão é sua, meu filho. Nem Deus decide por você. Há um Deus tão tremendo, tão poderoso, que quer cuidar de você. Venha. Em nome de Jesus, eu sei que há uma voz no seu coração, e essa voz é o Espírito Santo dizendo para você: aí está a verdade, eu quero operar na sua vida, eu quero agir na sua vida. É Deus, filho. Eu não posso mudar você, eu não posso perdoar teus pecados, eu não posso te transformar, mas há um Deus tremendo que quando você abre seu coração para Ele, Ele se manifesta a você. Você quer? Venha. 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 Não tenha medo. Não fica preocupado com quem está do teu lado. Ninguém aqui pode mudar a tua vida. Ninguém aqui pode transformar você, só Deus. O que é que tu está esperando, meu filho? E você que está afastado da igreja, hein, filho? Hã? Você sabe tudo, né?
Você conhece o que eu estou falando, não é, meu filho? Você sabe, não é, filha? Olha o caminho que você está. Você precisa voltar para Jesus. Hoje. Por que o ser humano luta contra a morte e rejeita a morte? Porque Deus fez o homem para ser eterno. Hoje, um momento triste para nós da igreja, por um lado, porque a perda nos leva à tristeza. Nós somos seres humanos normais. Cremos na eternidade, cremos na vida eterna, mas a perda, o homem não aceita a perda, porque ele foi feito para ser eterno. Hoje, nós tivemos a tristeza de enterrar uma pessoa preciosa da igreja, uma mulher que trabalhava junto a crianças aqui. Ela teve um bebê, nasceu tudo bem, tirou fotos se alimentando e com o bebê teve uma embolia pulmonar e morreu. Uma pessoa preciosa, uma pessoa liberal de serviço, trabalhando com crianças especiais da igreja. Jesus a levou. Deixa uma filha adolescente e o marido. Nós não oramos por mortos, porque é na vida que se decide, mas nós oramos pela família, para Deus consolar. Quem tem domínio da vida? Quem é que sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Nem eu, nem você, nem ninguém. Você está precisando voltar para Jesus. Aqui tem gente, eu vou orar, e eu não vou demorar mais, porque eu vou orar agora. Mas aqui tem gente afastada do evangelho. Aqui tem gente que já foi criado na igreja. Aqui tem gente que sabe tudo o que eu falei, podia pregar aqui no meu lugar, porque você sabe dessas verdades, mas você está longe de Deus, está brincando com coisa séria, e Deus te trouxe aqui para hoje você voltar. E não há nada que te segure aí no lugar, a não ser você. Só você pode se segurar aí, mais ninguém. Você está livre para pedir licença onde você estiver e vir aqui. Eu vou orar por você, porque você está precisando voltar para Jesus, que você está brincando com uma coisa muito séria, querido, querida. Você sabe da verdade, e você pensa que Deus vai quebrar seu galho. Você está precisando voltar para Jesus. Eu vou te dar 1 minuto, meu filho. Vou te dar 1 minuto. Talvez você ainda não morreu, porque tem alguém na tua casa que clama por você. Ou talvez a oração da tua mãe que já foi, mas a oração dela ainda está no céu. E Deus está postergando para te dar uma oportunidade para hoje. Hoje aqui nesse lugar, você voltar aos braços do Pai, porque Deus tem uma obra na sua vida, meu filho, minha filha. Volta para Jesus correndo e rápido. Nós vamos orar. Eu vou esperar alguém descer da galeria e vou orar. Estende a mão sobre essas pessoas. Você está aqui na frente. Diga: Jesus, entra na minha vida, perdoa meus pecados. Faça a sua oração. Deus quer te ouvir. Qual é a área que você está precisando de um milagre? Qual é a área que você está precisando de uma ação de Deus? O que é que você está precisando romper? Fale com Ele agora. Fale com Ele. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Eu quero declarar um novo tempo para você. Na autoridade do nome de Jesus. O Senhor perdoa teus pecados. Cadeias sejam quebradas da tua vida. Que haja paz. A paz de Jesus invada teu coração. O Espírito Santo possa fazer morada em você. E que você experimente uma nova vida com Deus através de Cristo. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro a bênção e a vitória. No nome de Jesus. Amém e amém.